Episódio 6 de Oshinoko. A gente viu aqui o que? A gente viu todos os personagens que não são os principais tendo muito tempo de tela, né? Muito tempo de tela para esses personagens. E aí o que o anime faz? O anime faz uma jogada narrativa. O que é uma jogada narrativa? É quando ele brinca com aquilo que ele tá falando e dá uma, né, convertida. Sobre o que foi o episódio? Sobre a personagem que não tem tempo de tela, e quando tem tempo de tela é tratada como vilã, e a partir desse momento ela é cancelada, sofre bullying, ela é uma criança, ela tem 15 anos de idade, 16 anos de idade, ela não consegue lidar com tudo isso, mesmo com a mãe percebendo, por exemplo, que ela tá ali numa situação que não tá muito bem, ela não consegue se expressar com a mãe, né? Ela não consegue fazer várias coisas. Por quê? Porque ela é uma criança que tá tendo que lidar com coisas que ela não sabe lidar. E o episódio inteiro é pra falar sobre essa personagem que não tem tempo de tela. O tempo de tela desse episódio foi todo pra ela. E o nosso protagonista teve pouco tempo de tela. Entendeu? Então, isso é uma jogada narrativa. Ele está falando sobre uma coisa e ele está mostrando justamente da maneira oposta. Ele está valorizando a pessoa que tem pouco de tempo de tela para mostrar que ela tem ali muito mais do que a gente vê. Então o episódio inteiro é pra fazer isso. É pra falar pra você. As pessoas que você vê na TV, na internet, em todos os lugares, você tem acesso a apenas poucas coisas. Essas poucas coisas elas podem dizer alguma coisa sobre a personalidade dela, mas não vão dizer tudo. E se você julgar a pessoa por aquela pequena parte que você tá vendo, sendo que ela tem pouco tempo de tela, inclusive, você vai estar cometendo um equívoco. Você vai estar cometendo um erro. E você pode estar, inclusive, fazendo mal para a pessoa. Então, isso mostra um pouco o como a gente acaba julgando as pessoas de uma maneira muito mais superficial, e esse julgamento superficial faz com que as pessoas, principalmente as que são publicamente expostas, acabem sofrendo coisas que elas nem imaginam. E por isso que elas tomam cada vez mais cuidado com o que elas falam ou deixam de falar na internet. Coisa que foi abordada também no episódio. Então, durante todo o episódio, ele fez essa brincadeira narrativa de dar total tempo de tela para quem não tem, certo? Tá. E aí ele vai tratando de vários temas com relação a isso. Ele vai tratando dos temas da internet, da questão do anonimato, do como as pessoas falam muito mais na internet do que elas falam na vida real. Por quê? Porque tem a questão do anonimato. Então o anime vai lá e separa em um determinado momento as duas questões. Ele fala, na sociedade japonesa é comum e é normal você pedir desculpas, na internet não. Por quê? Porque são duas realidades diferentes. A internet ela não representa a sociedade japonesa, e a sociedade japonesa não se representa na internet. São duas coisas separadas. A internet tem a sua própria cultura. A internet e as redes sociais, elas têm os seus próprios relacionamentos e as suas próprias regras sociais. Elas não são necessariamente as mesmas regras sociais que tem em um determinado país. Então, isso é mostrado também no episódio, como existe essa diferença, essa diferenciação entre o que é aceito e o que é esperado na realidade e o que é aceito e o que é esperado na internet. Tá? Muito por causa dessa questão do anonimato, principalmente. Né? Você pode liberar quem você é sem ter que se mostrar. E também existe o contraste entre as duas coisas. Qual que é o contraste? O contraste é a pessoa que é publicamente exposta, ela está sob crítica de pessoas que são completamente protegidas pelo anonimato. É injusto, saca? É injusto. Não é uma relação justa. Agora pense o seguinte, se essa pessoa que está 100% protegida pelo anonimato, ela tivesse numa situação pública, você acha que ela iria ser tão agressiva, ostensiva, numa determinada crítica ou num determinado xingamento, como por exemplo, você deveria morrer? Você acha que ela falaria isso na frente de alguém? Muito pouco provável. Então, novamente, existe esse contraste entre a pessoa extremamente exposta publicamente e a pessoa extremamente protegida pelo anonimato. É justamente este contraste que causa todos os problemas. Então, a gente tem o contraste como causador de problema, e a gente também tem a nova realidade da internet, que cria novas relações sociais e novas regras sociais,
que não são necessariamente as regras que tem na sociedade, por exemplo, japonesa. E aí eu posso trazer também uma questão de a sociedade japonesa tem várias regras, fechada para algumas coisas, e a internet é uma maneira dessas pessoas fugirem dessa realidade também. Então você pode trazer esse tema como um tema que mostre talvez que a internet, o japonês que é reprimido socialmente, ela possa trazer ali algum tipo de liberdade e por isso talvez seja mais até agressivo. Pensa no choque cultural que é você, atriz, por exemplo, ator, né? Você se apresentando para uma sociedade japonesa e você tendo que responder na internet para uma sociedade de internet, né? É um pouco complicado essa relação. Então, a gente viu tudo isso. Então, a gente viu o impacto que teve tudo isso na vida real da garota. Por quê? Porque as pessoas no anonimato, elas não pensam se aquilo está afetando alguém ou não. Elas apenas fazem porque elas se sentem bem e validadas socialmente ao fazer isso. Principalmente se é uma opinião recorrente, uma opinião da massa, né? Então elas são reforçadas socialmente a continuar falando sobre aquilo. Por isso que o tema a questão do episódio fala assim, não vai parar. A crítica não vai parar enquanto ela existir. E é isso que ela entende também. E é um dos motivos que ela tenta cometer suicídio. Pensando em tudo isso, para fechar o raciocínio, o que a gente teve? A gente teve todo o episódio falando sobre essa questão do choque cultural entre realidade, internet, etc. A gente também tem uma abordagem que não é uma abordagem saudável. Porque assim, vamos pensar também na personalidade da pessoa, tá? Ela é uma atriz, ela precisa de reconhecimento social porque esse é o trabalho dela. Assim como um youtuber, assim como um streamer, precisa de um reconhecimento social porque é o trabalho dele. Se ele não tiver um reconhecimento social, ele não tem inscritos, ele não tem likes, ele não dá ibope. Então o trabalho dela é esse. E aí ela vai cair sempre no péssimo hábito de fazer um ego search. Nada mais é procurar o que estão falando de você. Não recomendo. Isso pode te dar alguns feedbacks? Pode te dar alguns feedbacks. Porra, a pessoa tá, sei lá, é um youtuber ruim. E por quê? Porque tem críticas ruins. Mas, cara, sinceramente eu não recomendo. Por quê? Porque não vai ser isso que vai te trazer uma melhora. O que vai te trazer uma melhora é você olhar para o seu próprio conteúdo e perceber, comparando aí com outras pessoas, por exemplo, o que aquelas pessoas têm de melhor do que você e você tentar se inspirar nessas pessoas. Porque se você for olhar só para críticas, tu tá fudido. Não sobrevive. Por isso que a referência de ter falado sobre isso no episódio foi a loirinha youtuber. Ela falou sobre isso. Por quê? Porque se ela fosse levar em consideração tudo o que as pessoas falam, ela não seria youtuber. Porque o youtuber, o Twitcher, o streamer, a gente é o que está mais conectado com essa sociedade anônima da internet. A gente está muito mais conectado à sociedade anônima da internet do que um artista de televisão. Embora ele esteja no Instagram, ele esteja no Twitter, ele esteja em todos os lugares, o contato é mais indireto. O contato do youtuber e do streamer é direto. Eu tô falando com vocês, o chat. Vocês são essa sociedade anônima, sacou? Você que assiste o vídeo do YouTube, você é essa sociedade anônima. Então, eu tenho contato direto com vocês. É diferente. E aí, quando tem essa pessoa que não tá acostumada com esse contato direto, ela vai para um BBB da vida e ela faz o ego search e ela entra em contato com esse público, isso pode causar um choque grande, como causou com ela. Ela entrou numa depressão profunda rapidamente. Por quê? Porque ela quer ser aceita. Ela é uma atriz, ela quer ser reconhecida pelo trabalho dela. E todo o esforço que ela fez é jogar no lixo por um erro que ela cometeu na frente de todo mundo. Um erro. Foi um erro que ela cometeu. Numa impulsividade, num momento de pressão, que como eu sempre falo, a pressão tira o melhor e o pior das pessoas. A cena do diretor lá, do produtor lá, sei lá, falando com o manager dela, falando assim, ela precisa fazer tal coisa, senão estamos fodidos. Ali foi pra onde descambou.
Por quê? Porque é a pressão do trabalho, a pressão pro resultado. É a pressão que não se importa com o que ela fez ou deixou de fazer e se ela está tentando ou não está tentando. O resultado não olha para isso, se você está tentando ou não está tentando. O resultado ele só olha pro resultado. Ele não olha se você está se esforçando, está fazendo ligação, se você está treinando, se você está fazendo alongamento mais forte, se você trabalha 9, 10, 12, 13 horas por dia. Ele não olha para nada disso, ele olha só pro resultado. E aí, como ele só olha pro resultado, ela, no momento de pressão, ela é forçada a tomar uma ação, ela toma uma ação sem medir a força, digamos assim, e ela acaba sem querer arranhando o rosto da menina. Foi uma sequência de merdas. Veio a pressão, ela tava com a unha nova acabou arranhando a menina, e assim por diante. Foi um acidente, mas um acidente causado pela pressão psicológica, pressão do trabalho. E, novamente, é uma garota de 15, 16 anos de idade. Ela não é obrigada a saber lidar com pressão, ela não é obrigada a saber lidar com hate de internet, ela não é obrigada a nada disso. Ela não é obrigada a saber fazer nada disso. Então, a conclusão do episódio, eu acho uma conclusão muito boa, do ponto de vista de não façam, prestem atenção nisso e não deixem isso acontecer. Eu estou mostrando o lado de uma possível pessoa real. E outra coisa que ele levanta também é essa questão do perigo de você colocar crianças, tipo, adolescente em reality show, velho. Por que é perigoso colocar adolescente no reality show? Por causa disso. Você tá achando que você tá mostrando a paixão, o amor, as brincadeiras adolescentes, etc. Mas na verdade você tá trabalhando com 6, 7 vidas, 8 vidas ali que, cara, talvez não saibam lidar com o que você tá mostrando. Então é muito perigoso. Assim, é muito perigoso. Muito perigoso. Assim, sério mesmo. Mesmo quando, por exemplo, a Maísa aparecia na TV, eu já não gostava dessa situação. Eu sinceramente não gosto de exposição de crianças na televisão. Então, eu sou particularmente contra por vários motivos. Essa questão de saber lidar com o público é uma das questões. Psicologicamente, maturidade psicológica para lidar com isso não é necessariamente uma coisa. E aí a gente tem a conclusão de fato do episódio, que é o nosso protagonista salvando. O protagonista salvar, eu vou dizer para vocês que é mais o autor dando uma segunda chance para você do que para personagem. O nosso querido Lelouchinho ter salvo ela nos 45 segundos do tempo é uma segunda chance para você. Por que é uma segunda chance para você? Era para ela ter morrido. Ela só não morreu porque o autor quis. Meio que falando, tá, você ainda não matou ninguém, mas você pode matar. Então, na realidade, você não vai ter um Lelouchinho pra salvar ela, tá? Isso aqui é anime. A realidade não vai trazer isso aqui, não. Isso aqui é um anime de duas pessoas que reencarnaram como filhas da sua idol favorita. A realidade é outra. Então eu tô te dando a oportunidade de você ver isso aqui, entender isso aqui, mudar, e ainda uma personagem não morrer. Então, eu acho sinceramente que isso é mais uma segunda oportunidade pra você, eu tô falando pra você no sentido de telespectador, tá? Do que uma segunda oportunidade pra personagem. Talvez a personagem nem apareça mais no anime. No finalzinho passa até contato pra questão do suicídio. Exatamente, porque assim, é um problema real, não é um problema da internet, não é um problema do anime, é um problema real, então ele tem que ser tratado de uma maneira realista. Quando o nosso querido Aquamarine, ele vai lá e salva ela, isso você sabe que é irreal. Você sabe que isso não aconteceria. E por você saber que isso não aconteceria, que você deve prestar mais atenção ainda no que foi passado antes. Porque é pra você ver que o anime tem total consciência da consequência real do que iria acontecer ali. Tá? Então é isso aqui é um resumo que eu achei do episódio, mas acho que deveria falar de fato sobre esse episódio, porque eu acho que ele trouxe muita coisa interessante para ser abordada. Não acho que um react apenas ia ser bom o bastante, tá? É isso, galera. Muito obrigado, pessoal do YouTube. Valeu, falou.